Ah, então, antes de mais nada, obrigado a todos. Muito bem-vindos aqui à nossa conversa, né? A nossa live, transmissão, evento online, vários nomes, né? O objetivo do Executive Talk é promover aqui uma conversa para que vocês possam escutar um pouco dos nossos clientes, né? E algumas visões mais executivas sobre as ferramentas. Eu me chamo André Palma, aqueles que não me conhecem, eu sou Managing Director na Ecor. A Ecor é um parceiro Platinum da Atlassian, uma forte presença na América Latina e principalmente Brasil. E a gente já organiza alguns eventos e algumas aproximações relacionadas à Atlassian já há alguns anos, agora num novo formato, né? Então, pessoal, muito obrigado. Eu sei que muitos de vocês têm várias oportunidades de participar de eventos como esse, e ainda mais agora, né, que é um dos únicos formatos aí que são mais seguros. Eu agradeço de verdade por terem escolhido o nosso e estarem aqui hoje, né? Reconheço realmente que é algo bastante importante. Eu quero agradecer também, obviamente, os nossos painelistas aqui, eu vou apresentar eles depois, mas obrigado mesmo. Sei que é ainda, né, um esforço maior, né, se preparar, estar aqui e mentalmente se disponibilizar a conversar conosco, então também nosso reconhecimento. E ao time da Ecor, pessoal do marketing, a Jéssica, a Letícia, eu sei que vocês vêm trabalhando já algumas semanas, quiçá mais, para organizar para que tudo dê certo hoje. Obrigado de verdade. E, obviamente, né, o pessoal da Ecor, né, o time de vendas, né, que convidou a todos, né, e promoveu essa discussão. E, por último, mas não menos importante, né, Julio? Muito obrigado mais uma vez pelo forte apoio à Ecor aqui ao mercado brasileiro em relação à Atlas. Pessoal, deixa eu explicar um pouquinho da dinâmica. Nós vamos aqui conversar por aproximadamente 1 hora. Não haverá uma apresentação, nenhum roteiro. Nós vamos discutir aqui algumas conversas. Eu vou mediar, vou fazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Vocês todos são convidados também a participar dessas perguntas. Existe, acho que todo mundo já é acostumado, né, com a janela ali de chat dentro do Zoom. Vocês podem colocar a pergunta de vocês e aí alguém aqui do time, né, acredito que o Leonardo, vai em alguns momentos, trazer essas perguntas e a gente direciona para as pessoas. Então, por favor, fiquem super à vontade de fazer perguntas, tirarem algumas dúvidas. Vai falar de uns temas aqui bem relevantes. Eu acho que todos que estão aqui participando têm um interesse muito grande, né, relacionado à Atlas. Então, é uma oportunidade muito boa. Deixa eu falar muito rapidamente sobre a Ecor, caso alguém não conheça, né? Acho que, como eu falei para vocês, a Ecor é um parceiro muito especializado em Atlassian, né, com uma grande participação aqui no mercado e uma história já bastante longa com clientes super importantes. A nossa missão aqui é promover não só a Atlassian, mas ajudar vocês a vencer uma série de desafios muito mais latentes agora com todas essas mudanças sociais e econômicas, obviamente a partir dos nossos serviços e, claro, das soluções da Atlassian, né? Vou apresentar um pouquinho as pessoas que estão participando aqui conosco hoje, tá? Primeiro, que antes foi o último, mas agora vai ser o primeiro, né, Julio? Julio Chess. O Julio é o General Manager da Atlassian para a América Latina. Então, ele se disponibilizou também para estar aqui conosco, tirar algumas dúvidas, perguntar, falar um pouquinho do momento da Atlassian, um momento super importante, eu já vou falar sobre ele. O Julio também. Obrigado, Julio. Obrigado. Nós temos o Fausto, né? O Fausto da Rumo Logística, um cliente nosso do Paraná, também bastante longo. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, da história aqui já de algumas implementações de Atlassian já há alguns anos. Obrigado, Fausto. A gente tem a Gabriela da PagSeguro, legal porque todo mundo conhece bastante a PagSeguro, né? Um crescimento fantástico, e também um dos usuários assim super ativos e com uma parceria muito grande com a Ecor e com a Atlassian. Obrigado mesmo, Gabriela. Nós temos um convidado super especial também, que é o Welder. O Welder é da Farfetch, pessoal. A Farfetch, acho que vocês conhecem, não? Uma empresa de e-commerce ligado à moda, retail, enfim, assim, crescendo muito, né, nos últimos anos. O Welder fica em Portugal, na cidade do Porto, certo? É um cliente da Ecor também. Nós atendemos a Farfetch, nós apoiamos a Farfetch. Então, Welder, muito obrigado, legal contar com você também. E, obviamente, uma perspectiva um pouquinho diferente aqui do cenário local no Brasil, mas claramente, como país co-irmãos, a gente divide, né, muitas das questões que estão acontecendo. Obrigado. E, agora, por último, né, Luiz? Sempre tem alguém por último.
O Luiz Martins, o Luiz, pessoal, ele é diretor corporativo de tecnologia da Lynx, né? E a Lynx também possui uma implementação assim, muito interessante com a Atlassian já há alguns anos. Tive o prazer de participar, né, lá no início dessas discussões, né? Tenho bastante orgulho desse projeto. E o Luiz também se disponibilizou e sempre participa conosco aqui do nosso evento. Luiz, muito obrigado. Tá? Bom, pessoal... Esboçamos juntos o primeiro projeto num quadro. É verdade, lembra disso, num quadro, no desenho. Muito bom, Luiz, muito bom. Legal. Bom, pessoal, a ideia, então, é, obviamente, falar de uma perspectiva, né, de desafios, né, uma visão um pouco mais, assim, executiva, como que a Atlassian vem endereçando algumas questões de negócio, como ela vem ajudando os negócios e as empresas de vocês, não só a atender melhor os seus clientes, mas, obviamente, chegar lá com seus objetivos, né? Claro que o momento não poderia ser mais oportuno para que a gente possa conversar. Muitos de vocês tiveram contato com uma atualização recente, uma mudança muito importante, um movimento bastante importante recente da Atlassian, no qual ela faz assim, um avanço em relação às suas soluções cloud, né? Acho que é bastante simples entender as razões disso. O Julio vai falar um pouquinho sobre elas, né? Falar um pouquinho sobre aonde a Atlassian está indo, aonde ela quer chegar, onde ela está mirando. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pessoal, não deixem de perguntar. Acho que é importante, né? Para aqueles que não tiveram contato com essa notícia, para obviamente não deixar assim o suspense, a Atlassian fez um anúncio no último mês de que as versões server, né? Estão entrando num programa de end of life, né? Ou seja, serão descontinuadas, claro, em uma janela ainda bastante longa, né? De 3 anos, nada será feito imediatamente. A Atlassian tem como objetivo focar fortemente em cloud, suportar vocês nas plataformas da nuvem, e, obviamente, mantém uma versão on-premise, que é a versão data center, para que ambientes com alta regulação possam, obviamente, ainda contar com uma solução que possa se adequar às necessidades específicas desse ambiente. Mas daí o Julio pode falar isso e, claro, durante o evento, se tiverem dúvidas, a gente fala um pouquinho mais desses movimentos, né? Os nossos clientes aqui, fazer uma introdução para vocês, eles já estão em cloud, com exceção da Lynx, que inclusive foi convidado por esse motivo, é um cliente que tem uma versão server hoje, e nesse movimento de entender como o server pode migrar para a cloud, eu acho que o Luiz pode trazer insights assim excelentes para aqueles outros clientes que estão com as mesmas dúvidas, né, passando por um momento muito parecido. Os demais já são implantações muito importantes, né, super complexas assim, e relevantes dentro das empresas, mas já realizadas em cloud, né? Claro, me corrijam se tiver alguma informação que eu estiver passando que não for fato. Então é isso, pessoal. Julio, eu vou lhe passar a palavra, né? Deixar o Julio falar um pouquinho para vocês. O Julio trazer agora sobre a perspectiva da Atlassian, como é que ela vem enxergando esse momento, um pouquinho também, claro, aqui do mercado brasileiro. E, claro, Julio, o que mais você quiser aí compartilhar com o time, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer para mim estar com vocês no dia de hoje. Obrigado para a Atlassian, obrigado para nossos clientes que estão conosco no dia de hoje. Como André falou, meu nome é Julio Ches, responsável de América Latina para a nossa empresa. Eu tenho como 5 anos e meio trabalhando com Atlassian e nesta é a 4ª empresa que eu trabalho onde abro América Latina para gerenciar el efeito. Eu tenho muitos anos de experiência en la indústria do software e eu he visto estas mudanças en outras empresas que empiezan, eles comienzan en cuestiones de server, que es client server, como chamava, e depois rodam para a nuvem. Atlassian, como você sabe, é uma empresa que nossa missão es liberar el potencial de todos los equipos de trabajo. Onde você tenga un equipo de trabajo, ahí Atlassian tem alguna solución que puede ayudar a você a trabalhar en equipo mejor. Y ahora con esta cuestión de la pandemia se torna un poquinho más importante, onde você fica en casa agora y nuestras aplicaciones rodaron para hacer el sistema operativo de las empresas en el día de hoy para poder hacer trabajo en el día a día.
Atlassian até agora tem 185.000 clientes a nível mundial. Es una de las empresas de software más grandes a nivel mundial en cuanto a la cantidad de clientes que nos tenemos. Y Atlassian hace vendas de alrededor de 2 billones de dólares americanos. Es una empresa australiana y tem como 12 escritorios a nivel mundial que ahora todo el mundo fica en casa, por lo menos hasta junio del año que viene. Ya mudamos todo eso y por lo menos hasta junio. Eu siempre viajo como, tengo viajes de 60-70% del tiempo a través de América Latina. Este año solamente un viaje para Argentina y Chile en janeiro. Después todo ha ficado en Zoom, en llamadas de Zoom. Como André falaba, nós en Atlassian hace unas semanas atrás anunciamos esta mudanza, mas no es una mudanza, sino que una evolución de nuestro ofrecimiento para nuestros clientes. Y Atlassian anunció de que vamos a tener end of life para nossos produtos do servidor. Mas como André falou, você vai ter uma janela que agora é de 40 meses, 3 anos e 4 meses, para você poder tomar suas decisões e se você quer ficar em Atlassian, que nós acreditamos que seria a melhor opção, de que você possa planejar nessa mudança para a nuvem. E nossa propuesta para você e nossa promessa para nossos usuários é que nossas soluções de nuvem vai ser muito melhor que as soluções de server. Ok? Hoje em dia, para que você saiba, 90% de nossos clientes compram cloud primeiro. É um problema que nós temos de clientes, são 20, desses 185.000 clientes, nós temos 25.000 clientes que estão em server. É uma porção cada vez mais pequena, mas nós temos todo um programa com nossos parceiros como Icor de trabalhar em projetos de migração para ajudar a nossos clientes a planejar e a executar nessas migrações de um lado para outro. Muito esforço também está sendo feito com as apps, com nosso marketplace. Todos os desenvolvedores de marketplace agora estão desenvolvendo soluções primeiro para a nuvem. Ok? Esto es algo que Atlassian planejou muito bem a través del tempo para que o impacto para cada de nossos clientes seja o mais mínimo possível. É uma mudança, é uma decisão forte. Nós acreditamos que no futuro vai ser o melhor para nossos clientes. Em relação ao mercado brasileiro, você sabe que em Brasil vocês têm a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito similar à lei da GDPR que você tem no mercado europeu. Atlassian é compliant, nós cumprimos com essa lei em 100%. Todos nossos produtos estão LGPD certified, não tem problema com isso. E agora mesmo estamos trabalhando em ter uma página em nosso website em português e em espanhol, da mesma maneira que tem uma de GDPR, para que nossos clientes brasileiros fiquem tranquilos com essa situação. É um processo, mas nós acreditamos que vocês como clientes vão estar bem. Como o André falou, nossas soluções de data center para aquelas indústrias que têm muita regulação interna de segurança de dados, sigue tranquila, disponível para você, mas nós acreditamos que nuvem deveria de ser a primeira opção para você e depois data center se você pode fazer. Com isso, uma pequena introdução. Eu estou aqui para ajudar ao time da Icor e a nossos clientes com qualquer pergunta que você possa ter. E nós temos aqui uma equipe em Atlassian que está fornecendo toda a ajuda possível para os parceiros e para os clientes para ajudar neste caminho, jornada de nuvem, como nós chamamos internamente. Ok? Obrigado, André. Ótimo, Julio. Muito obrigado, muito obrigado.
Acho que tem uma pergunta aqui, eu vou consumindo as perguntas aqui quando possível, e claro, Leonardo, o time, se quiserem também me chamar, mas tem uma pergunta aqui sobre esse percentual dos clientes que já estão em cloud ou não. Acho que o Julio respondeu, né? De qualquer forma, a pergunta fala se 90% dos clientes já estão em cloud ou não. Acho que ele respondeu. 90, 95, né? Esse número ele varia, dos clientes que adotam a Atlassian já adotam em cloud, e hoje, dos 185 mil, em torno de 25 mil usuários que estão com a versão server, né? Então, acho que a gente consegue ter uma ideia da penetração cloud em relação a essa pergunta. Mas, Julio, muito obrigado, e depois eu volto também com algumas outras questões que eu acho que são interessantes de compartilhar com o time. Mas vamos deixar nossos panelistas falar, então eu vou pedir para vocês agora, né, circularem e brevemente falarem um pouquinho da empresa de vocês, assim, claro, acho que o negócio em primeiro lugar, né, assim, o que a empresa, para aqueles que talvez não conheçam, né, o que a empresa faz principalmente, e falar um pouco como é que foi essa jornada de adoção da Atlassian, né, para o que vocês utilizam a Atlassian hoje, como é que a Atlassian hoje ajuda vocês, com que soluções ou como vocês veem, que tipo de processos, né, são suportados ali pela Atlassian. E eu vou começar com o Helder, né, Helder, se me permite falar um pouquinho da Farfetch, né, um case muito legal também, super interessante. Obrigado mais uma vez, Helder. Não, obrigado eu pelo convite. A Farfetch, para quem não conhece, é uma empresa que trabalha na área de moda de luxo. É também uma empresa, apesar de trabalhar na moda, é uma empresa tecnológica, portanto a nossa base é IT, é desenvolvimento de software. A ambição é fazer a plataforma global que seja número 1 neste mercado. E é uma empresa que tem cerca de pouco mais de 12 anos neste momento. E é interessante porque desde o início que nós usamos soluções da Atlassian. Portanto, foi sempre uma escolha muito consensual para desenvolvimento de software utilizar produtos da Atlassian. Eu acho que é normal na maioria das startups começarem também com o Gira e outros produtos. Eu acho que a evolução foi muito interessante também, porque começamos com server e depois passamos para cloud também, como o Júlio estava a falar. Portanto, já fizemos essa migração, já lá estamos. Curiosamente, devido ao crescimento que a Farfetch teve, a forma como evoluiu, a complexidade do negócio que nós temos, fez-nos usar as ferramentas da Atlassian de uma forma, se calhar, menos convencional que a maioria dos clientes. Então, usamos a Icor e usamos equipas internas para adaptar as ferramentas e para conseguir dar resposta a modelos de serviço e de suporte, para dar resposta a gestão de portfólio de iniciativas estratégicas, para reporting interno, inclusive para investidores, e, portanto, foram muitas as adaptações que fomos fazendo e é cada vez mais a fonte da verdade de uma série de parâmetros tecnológicos que nós utilizamos na tomada de decisão. Excelente, Helder, excelente. Acho que vale a pena comentar, porque a Farfetch, vamos chamar assim, é um heavy user, assim, acho que eles têm internamente um conhecimento muito grande, fazem um uso assim, bastante complexo da ferramenta, e cloud, com aproximadamente, acho que até mais do que 3 mil usuários hoje, se eu não me engano. Sim. Eu acho que esse é um exemplo interessante de citar, porque a gente vê muitas perguntas no mercado, né, sobre a flexibilidade da nuvem para se adaptar a determinados ambientes. Claro que a gente não precisa entrar nos detalhes, mas apenas para compartilhar aqui com o time que a Farfetch é um exemplo aqui muito positivo de um usuário de uma empresa com alto volume de usuários, ambientes super complexos e adaptações e rodando na nuvem, assim, muito bem, né? Eu sei que o pessoal lá dentro é bastante fã da ferramenta. Não, excelente, Helder, excelente. Gabriela, quer falar um pouquinho da PagSeguro? Acho que todo mundo conhece, claro, a PagSeguro, mas fala um pouquinho da história da Atlassian lá e como é que vem apoiando vocês, né? Várias ações também super legais lá dentro. Legal. Bom dia, primeiramente, para todo mundo, para os convidados e para os espectadores. É sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouquinho de experiências aqui. E o Pag tem uma história íntima com agilidade, porque a gente nasceu num grupo
que é o Grupo UOL, que já tinha e tem, né, todo um mindset tecnológico pioneiro aí, da primeira plataforma online de distribuição de conteúdo. Então, o PAG ele nasceu dentro do Grupo UOL, e o Grupo UOL já usava a Atlassian, acho que lá em meados de 2008. O PAG ele nasceu em 2007 com a marca PagSeguro, e a gente vem usando, né, as ferramentas da Atlassian desde então. E hoje a gente pode dizer, porque eu acho que tem, né, essa jornada de agilidade, né, de você adaptar e explorar o poder que a ferramenta tem para seus processos. Isso foi um amadurecimento que a gente está até hoje. A gente não pode nem dizer que, nossa, somos talvez a empresa vitrine. Eu acho que o PAG tem uma relação íntima com a agilidade, mas a gente vem amadurecendo os processos absurdamente dentro do PagSeguro. E hoje as ferramentas da Atlassian, eles fazem parte intrínseca ali de vários processos nossos, do nosso atendimento com o cliente, do todo o nosso fluxo de processos dentro da empresa, né, com as regulações que todo o mercado financeiro, a gente tem uma cobrança absurda de várias regulações, principalmente depois de 2008, quando a gente abriu o IPO, que entra mais regulações ainda por estar na Bolsa de Nova York. E eu posso dizer hoje que o Gira, né, a gente usa o Confluence também, outras ferramentas, mas focando um pouco no Gira, o Gira ele está muito próximo das coisas mais estratégicas que a gente tem na empresa hoje. E esse amadurecimento é legal. O anúncio que vocês fizeram sobre o Gira Server, né, é muito parecido com o Elder, a gente também já migrou para o cloud. A gente hoje tem uma evasão do server nosso para o cloud, mas a gente já está com o cloud grande parte dos nossos processos. E esse amadurecimento de ida para o cloud nos permitiu, né, com o aprendizado de anos de uso da ferramenta, até ir de uma maneira um pouco mais madura, mais organizada, com melhores fluxos, e a Ecor, nesse aspecto, foi muito parceira de a gente conseguir fazer essa movimentação, estava lá com a gente diariamente, então foi muito legal. Eu acho que um pouquinho da história do PAG é isso, a gente tem um irmão feliz, que já tinha o mindset de agilidade, que é o UOL, e a gente só bebeu bastante desse mindset e explorou dentro de uma empresa de tecnologia do sistema financeiro. Então, acho que foi mais ou menos essa a nossa jornadinha aí de usufruir bastante do que as ferramentas da Atlassian conseguem entregar para as empresas. Não, legal, Gabriela, legal. 2 pontos que eu quero circular aqui, mas depois eu quero explorar um pouquinho mais. Acho que uma característica também ali junto com o Elder é o rápido crescimento dessas 2 empresas, né? As empresas de vocês escalaram muito rápido assim, e entender um pouquinho como é que a Atlassian desempenhou ali um papel de suportar vocês nesse crescimento. Acho que isso é um tema super relevante, e onde o cloud eu acho que ele se torna ainda mais relevante, né? Essa capacidade de escalar rápido. E eu acho que esse tema do compliance, depois eu vou falar um pouquinho com o Luiz também, porque a Lynx também é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, certo, Luiz? E eu acho que tem algumas questões legais para a gente discutir isso. Mas eu vou deixar o Luiz falar agora, então. Luiz, contar um pouquinho. Vocês ainda estão no server, né? Acho que é legal falar um pouquinho dessa história, mas contar ali como é que a Atlassian, né, vem apoiando aí a Lynx. Acho que eu não sei se todos aqui conhecem exatamente a Lynx, nem sempre é uma marca assim, parece na vitrine, embora todos todo dia interajam com a Lynx de alguma forma, né? Mas, Luiz, fala um pouquinho aí, por favor. Show. Primeiro, obrigado pelo convite e obrigado a todos por estarem aqui. A Lynx, ela é uma empresa silenciosa, mas ela tem 46% de market share do varejo nacional, né? Nós temos a Lynx no Brasil, a Naps também na América Latina, né, com sede na Argentina. Se você abasteceu o seu carro hoje, ou pediu algum lanche, ou foi num restaurante, você provavelmente usou de alguma forma a Lynx, né, nessa operação, né? Então a gente basicamente é separado em 3 unidades de negócio, uma unidade focada em core, que a gente chama, que são as soluções tanto RP como frente loja para farmácias, para restaurantes, para posto de gasolina, para concessionárias, enfim, uma série de moda, né, que é muito forte. Uma outra unidade de negócio que a gente chama de digital focada em e-commerce e plataforma de OMS, e a nossa unidade de meio de pagamento, que nós apelidamos aqui como Lynx Pay, né?
que tem o processo de adquirência e também consignados, entre outras operações. Nosso primeiro projeto aqui foi focado em base de conhecimento, por isso que eu e o André brincamos no começo, a gente esboçou esse projeto realmente num quadro, né? E isso viralizou dentro da Lynx, não somente como distribuir o conhecimento para os nossos clientes, mas também distribuir o conhecimento internamente na Lynx, né? Eu lembro muito bem, o André falou assim, olha, até a ata de reunião vocês vão substituir pelo Confluence, e realmente isso aconteceu, né? A gente utiliza muito do Confluence hoje como ata interna, como status interno, como informação interna, né? Dos nossos processos corporativos e também para distribuir isso para os nossos clientes como material e manuais ou documentação sobre os nossos produtos, né? Dando seguimento a esse processo, nós tivemos também a implantação do Gira, né? Isso em todos os nossos times de P&D. Nós temos hoje aproximadamente, no time de desenvolvimento, quase 1.200, se não me engano, se me falha a memória, usuários ativos operando no Gira, né? Entre os times de P&D para produto e os times de P&D do corporativo, que desenvolvem soluções para dentro da Lynx, né? Que são as nossas soluções de faturamento, cobrança, folha de pagamento, enfim, tudo que envolve trações do corporativo para atender a operação Lynx como um todo. Realmente nós ainda estamos no SEBRE, a gente tem uma decisão a ser tomada, eu acho que a decisão já foi tomada, é mais a gente entender como que vai ser esse caminho, né? E também a Lynx ela passa por uma série de desafios, o André já disse que vai explorar um pouquinho mais à frente, mas um exemplo nosso é o alto volume de integrações junto ao nosso corporativo, a nossa base legada, a base contábil, base da folha de pagamento, do ponto eletrônico, para poder cruzar essas informações e fazer uso disso da melhor forma, com a informação mais realista possível, para poder tracionar o custo dessa operação, né? Esse é um dos pontos, mas a gente pode explorar mais. Novamente, obrigado. Legal, Luiz. Não, ótimo. Muito, muito legal mesmo. Depois a gente fala um pouquinho mais de algumas questões relacionadas a isso. Fausto, se puder falar um pouquinho então da Rumo, e aí eu acho muito legal a participação do Fausto, porque a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? A Lynx, no meio do caminho, uma empresa, obviamente, de tecnologia, é uma das maiores de software da América Latina, mas, claro, ainda muito conectada ao mercado tradicional. Aí eu tenho, óbvio, a Pag aqui, né? A Farfetch, empresas assim, nasceram digitais já, e tem a Rumo, né, que é uma empresa que vem de um mercado mais tradicional, né, uma empresa ligada à logística, enfim. Fala um pouquinho mais sobre isso, acho que é uma outra perspectiva, Fausto, bem interessante, e como é que também foi essa história da Atlassian, o que vem sendo feito lá hoje, né, como é que as soluções vêm suportando vocês. Né? Bom dia, pessoal, bom dia, André, obrigado pelo convite, primeiramente. A Rumo, como o André falou, é uma empresa mais tradicional, né? Ela é a maior operadora logística ferroviária independente do Brasil. A gente detém aproximadamente 14 mil quilômetros de ferrovia, né? Cortando 8 estados do país. E somos responsáveis por 25% do transporte de grãos aqui do Brasil. A Rumo, ela comprou a antiga América Latina Logística, né, a ALL, teve a fusão em 2015, e na ALL, na época de ALL, a gente falava muito que não éramos uma empresa de TI, éramos uma empresa de logística. Porém, agora com a entrada da Rumo, tem se mudado muito esse conceito. A gente tem trazido muito a TI como parceira, a primeira parceira na logística. Tudo que é problema operacional, a gente enxerga uma forma que a TI possa evitar um erro operacional, um erro humano com soluções tecnológicas. Tá? Eu entrei na época de ALL, em 2011, e a gente já trabalhava com Atlassian naquela época. No caso, o Gira Server. Em 2015 eu saí e fui para uma outra empresa um pouco menor e que estava numa expansão muito grande e muito rápida. O André deve conhecer também a outra empresa que eu participei. E nesse processo,
a gente precisava de uma ferramenta e de uma solução que a gente conseguisse, como que eu posso falar? Que a gente conseguisse implementar de forma muito rápida. E por isso que a gente foi para a solução cloud do Gira. A gente já conhecia muito dos funcionários dessa nova empresa, vieram da ALL, né, da antiga ALL, e já conhecíamos o Gira. Nisso a gente optou pelo Gira Cloud, pela velocidade. Em 2016 eu voltei para a Rumo, e nesse processo, até não é muito poético o motivo que lá na Rumo a gente escolheu a Cloud, né? Mas basicamente foi o quê? A gente queria implementar, a empresa estava querendo implementar o Confluence. Desde 2015, estavam tentando implementar o Confluence, mas eles não estavam conseguindo dar atenção devida e implementar o Confluence no server. No que eu entrei, a gente gastou um ano, acho, se eu não me engano, de licença, sem implementar. No que eu entrei, falei, gente, quer implementar o Confluence? Vamos mudar então para Cloud. Me dá aqui e eu implemento. Foi o que a gente fez. Em 2016, implementamos o Confluence na nuvem. E em seguida, começamos a migrar o Gira também para a nuvem. De lá para cá, foi uma ferramenta atrás da outra. Daí foi Service Desk, daí o Marketplace ali, o Timesheet for Gira, Zephyr e assim em diante. Aí não paramos de crescer a quantidade tanto de usuários dentro da plataforma, quanto de ferramentas e add-ons também no Gira. Legal, Fausto, legal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Nas outras indústrias, e depois trago isso vou perguntar para o Luiz também, nas outras indústrias como são empresas mais digitais, eu acho que se confunde muito ali a tecnologia, ela vai permeando quase toda a empresa. Mas na Rumo em si, né, com um pouco desse histórico, quais são os times que hoje têm um contato mais direto com as ferramentas da classe? Eu digo assim, a gente sabe que a gente muitas vezes começa por TI, desenvolvimento de software, ali é normal, né? Passa a ser muito conhecido, e muitas das empresas, e a Atlassian vem investindo bastante nisso, começam a expandir, não só para que isso chegue nos executivos, né? Mas também lateralmente para que eu veja outros times, né? Time financeiro, times, né, de marketing, algumas outras unidades passando a ser usuários, né? Não vendo mais apenas tecnologia como foco do usuário final. Eu não sei, de fato, né, uma pergunta mesmo, como está na Rumo isso? Qual é a abrangência daqueles que estão tendo contato hoje com a ferramenta, né? Conforme você falou, André, começou muito pela TI. Na TI e na TI uma área específica, né? Desenvolvimento. Né? Começa muito com desenvolvimento e a área funcional ali, por isso que a gente começou. Gira, né? Gira Software na questão de atividades e o Confluence na questão de documentação, né? Depois de fato, passou para o financeiro. Hoje o financeiro nosso trabalha com o Service Desk, atendendo chamados de pagamento, né? E de cotações. E o nosso time de engenharia também trabalha muito com Service Desk também, por receber solicitações de alterações e de estudos na parte de engenharia. Hoje é a tecnologia, a TI em si, financeiro e engenharia que utiliza hoje as ferramentas da Atlassian. Legal, interessante, interessante. Esse é um movimento aí depois, né, Julio, se quiser, não precisa ser exatamente agora, falar um pouco mais, mas a Atlassian, ela tem como objetivo, como destino final, exatamente atuar como uma plataforma que possa, né, como vem ali a própria missão da Atlassian, né, desbloquear ali o potencial de todos os times, né, trazer todos os times para trabalhar juntos. Não, muito legal. Bom, pessoal, acho que vocês, né, fizeram uma introdução super interessante, assim, e acho que bem concisa, né, um pouquinho da história da empresa, desafios, enfim, legal, muito obrigado. Deixa eu trazer um pouco uma pergunta. Sei que a gente tem escutado muito sobre isso, mas eu vou fazer ela sob uma perspectiva diferente, que é a questão da transformação digital. Então, todo mundo hoje fala transformação digital, foi acelerada, pandemia, enfim, a gente ouve isso quase como um mantra, né? Mas eu quero conectar aquele ponto que eu trouxe ali, a PAG, né, e a Farfetch, Gabriela e o Helder, em relação a como a Atlassian suportou essa escala rápida. E o meu ponto, e aí eu começo perguntando ali para o Helder, Helder, como é que vocês viram com essa questão da pandemia, não só, obviamente,
algumas dificuldades, é fato, né? Todos na economia tiveram suas dificuldades, mas também adaptações muito rápidas, né? Para talvez aproveitar uma oportunidade. E se essa flexibilidade da ferramenta, né, da Atlassian e de como foram construídos esses processos, como é que ele apoiou vocês, né, relacionados a todo esse movimento digital? Ou seja, vocês já são digitais, mas tiveram que fazer mudanças muito rápidas, ali, decisões que vinham por um caminho que agora vão ter que adotar outro. Isso deve envolver projetos de desenvolvimento que param agora e começam outro, e mexer né, numa máquina que está andando, fazer ela parar e mudar rapidamente, a gente sabe o quão complexo é, né? Nós, nos nossos times, a Ecora é uma empresa aí de 300 e poucas pessoas, eu sei a dificuldade disso. Imagina uma empresa aí que tem a quantidade, né, milhares de usuários como vocês. Fala um pouquinho como é que foi essa questão transformação digital ou adaptação digital, como eu gosto de falar, e como é que isso se refletiu ali com vocês. Olha, André, eu acho que a pandemia teve, de facto, um impacto em todas as organizações e na economia. No caso da Farfetch, com ou sem pandemia, a transformação digital sempre esteve no centro da tecnologia da Farfetch. Então, eu não posso dizer que o Covid nos obrigou a grandes alterações ou grandes transformações. Nós fomos capazes de, em menos de 24 horas, colocar 1.200 engenheiros em casa a trabalhar remotamente, mantendo os mesmos processos. Então, foi uma transição dura na perspectiva humana, não é? do impacto da pandemia, mas não dura a nível tecnológico. Agora, isto só foi possível porque todos os processos que nós já tínhamos, e eu acho que aí é que é interessante a nossa utilização da tecnologia da Atlassian, entre outras, o termos todo o nosso software development, todo o product development baseado em soluções como o Jira, Confluence, o Service Desk e todo o modelo de suporte que foi montado completamente digital, completamente integrado em todos os nossos sistemas, facilitou-nos muito, obviamente, o continuar num cenário de pandemia, a estar remotamente a monitorizar o que nós estamos a fazer, o trabalho que é desenvolvido, as iniciativas estratégicas que nós vamos fazendo e perceber se elas continuam alinhadas ou não com os objetivos que, obviamente, foram reajustados com esta situação mundial. Não é? Mas eu diria que, independentemente da pandemia, para mim o ponto principal está em pensar de raiz, em montar toda uma estrutura e todos os processos que estejam baseados em tecnologias como a da Atlassian, que nos proporcionem esta facilidade de trabalho remoto e esta facilidade de automatizar todos os nossos processos internos. Não, interessante. Eu gosto muito de conversar com os clientes sobre ter um sistema operacional, né? Uma linguagem bem técnica, mas ter um sistema operacional na empresa bem implementado, né? Se eu tenho meu I/O, meu display, enfim, todos os meus storage já estruturados, quando houve essa mudança, funcionou bem. Acho que é um pouquinho dessa visão, né? Obrigado, Heller. E, Gabriela, falando ali da PAG, acho que a PAG já tinha uma oportunidade assim, enorme, né? Era aquele plano de negócio que aonde apresentasse as reuniões, acho que eram sempre super felizes, assim, mas com essa mudança toda, houve alguma coisa internamente, houve algo internamente, alguma mudança de rumo? Vamos acelerar isso, ou vamos parar aquilo, ou vamos mudar um pouquinho a forma como a gente vem abordando? Houve algum impacto ali nos projetos que vinham sendo desenvolvidos, no sentido de, pessoal, acelerem, parem, mudem? Como é que foi um pouco, enfim, o reflexo em uma empresa que já vinha numa aceleração super grande? Então, eu costumo analisar 2020, né, antes de 2020 começar, lá no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, sem o contexto de pandemia, já seria um ano extremamente desafiador para as empresas que trabalham no mercado financeiro, né? Muito por regulações que o Bacen, muito feliz nas suas projeções, fez,
Então já seria um ano Pix, está aí, a gente conhece, está todo mundo se adaptando a esse mercado, isso faz para dentro da empresa, né, que já está trabalhando com o mercado financeiro, um desafio absurdo de mudança, às vezes de muito código a se desenvolver para se adaptar a esse novo modelo de sistema de pagamento, mas não só esse, a gente tem todo um trabalho de agenda de recebíveis, que também é uma determinação do Bacen, que era para 2020, né, que foi até adiada agora para comecinho de 2021, mas 2020 já estava sendo, antes dele começar, um ano extremamente desafiador e agressivo na estratégia de roadmap, de catálogo de serviços da empresa, e a pandemia ela veio trazer variáveis extras, né? De você dispersar todo o time, trabalhar todo mundo home office. O PagSeguro sempre teve uma cultura de home office, mas a gente tem um prédio lá na Faria Lima, então a empresa ela é muito né? Pelo menos esse ano não está sendo assim, muito pessoas, muito de ir lá, escrever na lousa, né? O prédio é extremamente agradável, é bem localizado, então fica de fácil acesso para os nossos colaboradores. E a gente teve que rapidamente, eu lembro assim, lá em meados de 13, 15 de março, né, de um dia para o outro, em 48 horas, estava todo mundo em suas respectivas casas. A gente está falando de milhares de funcionários. E eu acho que nesse momento, um orgulho que a gente tem de estar chegando ao final de 2020, com todo esse caos que foi o ano, muito orgulhosos, porque a gente não, muito do que o Elder falou, né? Se você já está muito maduro e você tem processos muito bem enraizados, né, as coisas inesperadas, elas te afetam menos. Então, acho que a gente teve que correr com muitas coisas de projeto, né? O PagSeguro foi determinante aí em ajudar os nossos clientes, mais de 5 milhões de clientes, em receber benefícios, né? Os benefícios ali, a gente foi uma das empresas que você poderia conseguir receber esse benefício. Isso gerou um desafio tecnológico muito grande dos times de alterar roadmap, escalabilidade. Foi, para quem acompanhou as notícias aí nas primeiras levas, a gente teve todas as empresas de tecnologia voltado ao mercado financeiro teve um desafio muito grande de dar conta de todo esse, porque também são pessoas vulneráveis ali que estavam recebendo benefícios, que tinha a simplicidade era a chave, né? De você deixar simples para que você conseguisse entregar isso na mão da maior parte de pessoas. A gente acelerou produtos como Pede Fácil para ajudar, né, o microempreendedor a colocar o teu produto, já que estava com a loja fechada, né, numa plataforma digital, e que a gente pode falar de transformação digital. A pandemia forçou muito dos nossos clientes. O PagSeguro já tem uma mentalidade muito digital, nasceu nessa era digital, mas os nossos clientes não estavam assim. Grande parte dos nossos clientes tiveram esse desafio de se tornar digital em meio ao 2020, meio pandemia, e a gente estava ali para auxiliar. Então, acho que isso dá orgulho, né? Dá orgulho de estar ali pronto para ajudar os clientes. E eu acho que as ferramentas da Atlassian, eu lembro assim, logo quando a gente virou 100% home office, a gente está assim, e ainda não tem muita previsão de voltar, e isso ajudou até a gente a amadurecer um pouco, acelerou um pouco esse mindset. A gente não volta full presencial, mas então o PagSeguro deu uma guinada, vamos dizer assim, nessa cultura do home office, então isso está sendo muito legal. Mas acho que logo no começo, né, a gente começou em março ali, lá para abril e maio, a gente fez um balanço, né, de como que a empresa estava em relação a estar full home office, até para direcionar decisões que foram tomadas lá na frente, um pouquinho mais na frente, dessa questão de não voltar full presencial, deixar uma coisa mais livre, né? Quem quer estar no escritório vai estar no escritório, quando voltar tudo ao normal, quem for trabalhar home office vai trabalhar, quer trabalhar home office vai trabalhar home office. Então, a gente tinha muita métrica
os times tinham uma rotina de trabalho com agilidade apoiado nas ferramentas da Atlassian, e isso é legal de você ter uma ferramenta que te permite dar essa tranquilidade para o executivo. Então, a gente tinha... eu, em algum momento ali, peguei todos os times que estão sob a minha gestão e a gente deu relatórios e mais relatórios fundamentados em todas as métricas, e isso acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode falar de qualidade do corporativo das ferramentas da Atlassian, né? Que a gente conseguiu mostrar. A gente não teve atraso de roadmap comprometido, porque a empresa estava 100% home office. Teve mudanças de escopo de alguns projetos para priorizar outros? Teve. E isso foi muito bem registrado. A gente tem toda uma área de agilidade que chama GPP, e a gente vem desde o executivo até o board do time, tudo fundamentado dentro da ferramenta Gira. Então, isso foi uma tranquilidade muito boa, porque a gente não ficou no escuro, né? A gente estava todo mundo em suas casas, isolados, que tem uma complexidade, porque não é só um home office, é um isolamento que mexe com o psicológico, filho em casa, tem todo esse lance. E a gente conseguiu passar isso sem estar no escuro. Quando a gente fala técnico, vou aproveitar que você até fez um ganchinho técnico do sistema operacional. Quando a gente fala muito do viés técnico, para olhar os nossos produtos, as nossas aplicações, a gente fala muito de monitoramento, né? Você tem que monitorar, porque senão você está no escuro, você não sabe o que está acontecendo. Está tendo performance, está tendo degradação, está disponível, não está disponível. E quando a gente fala de tudo que aconteceu em 2020, você ter métricas do trabalho, do processo, do roadmap, isso é fundamental, fundamental. E isso só é possível, né, com ferramenta. Você tem que ter, a ferramenta não vai fazer o milagre para você, óbvio, não vai fazer o milagre para você, mas se você não tiver uma ferramenta que te apoie, aí você não consegue fazer o milagre, né? Então, eu acho que é a parceria do processo bem estruturado, de um time que vai amadurecendo e explorando isso, mas uma ferramenta que está ali conseguindo atender as suas expectativas em relação a isso. Então, acho que as métricas, e a gente está tudo muito bem maduro nos processos, com a ferramenta certa, nos deixou passar 2020 orgulhosos de que a gente conseguiu ali com os nossos clientes, que eu acho que é o mais importante. Legal, Gabriel. Não, bom testemunho, não. Parabéns para vocês. Né? Sabe que algo que eu ainda me pego, assim, pensando até hoje, né? Divagando um pouco, tem uma combinação que surgiu exatamente ali por maio, junho, que é a seguinte, né? Primeiro, era uma necessidade de acelerar alguns projetos. Acho que todas as empresas, isso aconteceu comigo, como Managing Director no Ecor, e acredito que com todos vocês aqui, inclusive aqueles que estão aqui nos escutando, né, e participando conosco. Então, por um lado, um caminho onde todo mundo disse, aqui tem uma oportunidade enorme, acelerem. Em outro lado, a receita caindo, porque por mais que as empresas sejam digitais, eu sei que tanto Farfetch quanto PagSeguro, quando eu vou ver os indicadores de receita, de alguma forma a economia está em queda, eu vou ter um reflexo, né? Então, eu preciso acelerar, eu tenho a receita caindo, eu tenho que dar uma resposta para reduzir o custo, e eu tenho que fazer agora 2 vezes mais projetos, porque é a oportunidade da vida, é aquilo que agora tem que entrar e não pode errar, né? E aí eu fico olhando assim, porque eu fico catalogando lá no meu cérebro, né, procurando uma biblioteca de modelos de negócio, né, das minhas aulas, do que eu aprendi, do que eu estudei, e eu não encontrava. Eu disse, cara, mas eu não estou achando. Eu gosto muito assim de buscar, trazer uma referência de, tem aqui um modelo para isso, tem um modelo para isso. Todas as coisas já existiam um modelo no passado. E eu confesso que na minha limitação, eu não encontrei, assim. Eu disse, cara, eu não sei como fazer isso, assim. Eu não entendo muito bem como é que acelera, reduz custo, enfim, e coloca tudo isso para funcionar. E o mais incrível é que estamos aqui, né? Estamos fazendo, né? Estamos mudando alguns cursos, estamos executando, priorizando. Eu acho que esse vai ser um aprendizado, para mim, um salto tecnológico, mas eu estou falando de negócios, tá? Não de tecnologia mesmo, mas um salto, realmente, assim, um salto quântico na gestão e no entendimento dos negócios e modelos, como eles se aplicam. Acho que resultados sobre o que nós fomos submetidos esse ano vão gerar insights e vão gerar algumas perspectivas novas nos próximos, talvez, 3, 4, 5 anos, de modelos que a gente nunca tinha sido submetido antes. Um pouco ligado a isso, né? Eu me pego pensando nisso. Mas deixa eu aproveitar e fazer um gancho, a gente ia falar sobre a questão de compliance, né? Eu sei que ali na PAG, aproveitar que você estava falando, eu sei que na PAG ali vocês têm, obviamente, uma regulamentação enorme, né? Com auditorias, assim, pesadas. E o Luiz tem um pouco dessas dúvidas também, porque como eles estão num ambiente server, né? E todo um modelo de controlar e atender essas regulamentações a partir
enfim, um conhecimento tecnológico, um time muito bom lá dentro, quando eu vou colocar isso no cloud, surgem algumas dúvidas, né? Então, assim, Luísa, não sei se também tiver alguma dúvida, mas, Gabriela, também, como é que foi isso, né? Como é que foi essa questão do pessoal ter um pouco desse receio e como é que hoje eles percebem ali? Passou super bem, assim? Tem algum ponto ainda que alguma observação, sabe, na auditoria? Às vezes a auditoria tem aquela observaçãozinha ali para ver lá na frente. Como é que é essa questão de regulamentação e compliance quando eu estou na cloud, numa empresa assim, numa indústria bem regulamentada como a de vocês, né? Legal. Eu acho que a gente vem, não só o PagSeguro, mas empresas que já forçam o digital no seu DNA, elas vêm desafiando as auditorias, né, que são estão um pouco ainda atrasadas, talvez, no modelo mental de as coisas não estarem tão travadas numa caixa física chamada data center dentro da sua casa e assim por diante, né? Dentro do teu território ali. Então, acho que a nossa migração do server para o cloud, ela foi muito natural, porque grande parte, né, do que as regulações e o compliance pede, o Gira Software atende 100%. Então, você tem que ter um controle muito agressivo de acesso. Quando a gente fala de SOX, se a gente pudesse evidenciar a palavra mais temorizada por SOX é acesso. Quem tem acesso, por que tem acesso, como tem acesso. E a gente tem o Gira tudo com SSO, o acesso e a segregação de papéis dentro do Gira, independente dele ser software ou cloud, isso é muito bem estruturado, muito bem estruturado. Então, você não sente, né, de ir para o software nessa questão. E outra coisa que a gente pode falar, outra palavra que marca bastante quando a gente fala de regulação é rastreamento e auditoria. Então, se a gente for tirar um pouco o dado está aqui dentro de casa, o dado está na nuvem, isso eu acho que, graças a Deus, a gente não precisou enfrentar tanto com o Gira, porque a gente já está na nuvem, com os nossos servidores, com os nossos dados, e esses são os mais foram, né? Acho que para 2020 eu não senti isso, mas eu estou no mercado financeiro há um tempinho, a gente já viveu um pouco nesse sentido de eu posso estar numa zona fora de São Paulo, território brasileiro, e muito das regulações, principalmente Bacen, né, vem mudando muito essa cabeça. Isso é legal, porque são todas as empresas financeiras trabalhando a favor dessas mudanças. Mas quando a gente fala, por exemplo, da outra palavra que é rastreabilidade e auditoria, a gente tem muito isso maduro dentro do Gira. Então, hoje, a gente consegue mostrar desde da decisão de negócio, tudo está dentro do Gira encadeado. Então, você tem lá desde a decisão de negócio, de uma governança de portfólio, da tomada de decisão de ou uma feature nova ou nascer um produto novo. E você consegue ir, né, rastreando isso até um deploy em produção, usando o termo técnico aqui, mas seria basicamente o produto para o meu cliente. E você consegue ver exatamente, você faz todo esse fluxo. E muito do que as regulações pedem, né, que é todo o processo muito bem definido, papéis, quem aprovou, né, o cara que desenvolveu o código, ele não pode ter a permissão de colocar esse código em produção sem passar por um processo de aprovação. Isso tudo é feito dentro do Gira. Né? Hoje, quando o meu deploy vai acontecer, o PagSeguro ele tem uma média de mais de 3.000 deploys a cada 15 dias, quinzena nossa, mais ou menos isso, chutando baixo. Pensa quantas mexidas em produções, isso vem muito de uma empresa de agilidade, óbvio. Né? Todo o nosso processo de deploy ele é extremamente rastreável, né? Documentado, abre-se RFC, fecha-se RFC, põe evidência de teste, tudo isso dentro da ferramenta, sem precisar de pessoas, ou travar o processo por interações humanas. Então, isso eu acho que é uma coisa legal. Que se você for olhar, o Gira Software, ele nos deu agilidade, porque a gente estava dentro do Gira Server com até a empresa do grupo, trabalhando com empresas de segmentos diferentes, todo mundo tentando trabalhar junto ali, e aí era extremamente complicado, e a gente foi, né, para o Gira Software criando esses padrões muito, muito fundamentado
no ano de 2018, 2019, que foi a nossa o primeiro desafio em relação a SOX, que é uma das regulações quando a gente abre na Bolsa de Nova York. E a gente foi muito estruturadinho dentro da ferramenta. Então, acesso, rastreabilidade e auditoria, que eu acho que são as palavras mais exigidas e temidas quando a gente está regulamentado, a ferramenta não deixa a desejar, não deixa a desejar. Isso é legal, porque a gente consegue extrair muito dado que o Gira faz, e a gente foi aumentando, né? Teve uma pergunta aí, o que vocês usam? E acho que o Fausto comentou, né? A gente começou com o Confluence, depois foi para o Gira, estamos com o Service Desk. No PagSeguro, mesma coisa. A gente tem Confluence, a gente tem Gira, o Service Desk é essencial para todo esse fluxo de RFC. Agora a gente está com insights para fazer toda a base de conhecimento. Então, eu acho que as auditorias elas estão bem felizes, vamos dizer assim, Legal. Porque a gente consegue ter uma qualidade de controle de acesso, papéis, responsabilidades e auditar tudo. Você sabe exatamente tudo que está acontecendo na sua empresa se você sustentar os seus processos dentro de uma ferramenta. Então, eu acho que é só sucesso. O Gira Cloud é só sucesso. Legal, não, ótimo, Gabriela. E Luiz, fala um pouquinho assim, a partir desse depoimento ali da Gabriela, que desafios vocês veem hoje, né? Aí pensando como links mesmo, aquilo que vocês têm enfrentado nas ferramentas hoje, daqui a pouco também até ver como é que outros podem ter resolvido alguma questão dessa ou não, né? E depois tem pergunta aqui também do pessoal, tá? Bem rapidinho. Acho que a Gabriela resumiu um pouco de tudo do que a gente realmente passa quando a nossa empresa tem capital aberto na Bolsa Americana. Isso e mais um pouco. Eu vou tentar dar uma pitada a mais do que a Gabriela falou, mas é muito da minha realidade hoje de todos os times de desenvolvimento, né? Quando a gente fala de segregação de função, a gente fala do SOD, né? Tratar SOD dentro de uma empresa que está passando por um processo de auditoria SOX é um desafio extremamente complexo, né? Então, conseguir segregar funções dentro do seu processo junto aos seus grupos de usuários é um desses desafios, e eu vejo que tendo uma ferramenta plataforma isso nos ajuda muito, né? O desafio que a Gabriela também mencionou com relação a auditorias, né, o processo de transformação, muitas vezes é explicar para a auditoria em plataformas low-code ou no-code, onde eu não preciso ter qualquer tipo de desenvolvimento, que eu tenho usuários massas que podem fazer atividades dentro dessa plataforma que não ferem um processo de auditoria. Então, isso também é um desafio bastante interessante, bastante divertido e que gera bastante aprendizado para todos, né? Puxando um pouquinho para os controles gerais de TI, ou ITGC, eu vou falar um pouquinho sobre letrinha para poder referenciar, mas é tudo isso, né? Falar sobre gestão de mudança, falar sobre segregação de função entre o desenvolvedor e aquele que aplica pacote, falar sobre as janelas de freezing, você tem que ter um processo definido, né? Então, tudo isso passa por um workflow de aprovação daquilo que vai ser aplicado em ambientes de produção e que devem ter traços de log do que foi executado, né? Seja o transacional, seja o dado alterado, ou seja a aplicação alterada, né? Então, essas coisas têm que se conversar, né? Quando você não consegue colocar isso na mesma esteira, o seu processo dentro de uma auditoria se torna muito mais complicado, né? Então, ter uma ferramenta, ter tecnologia e ter o processo ajuda a gente a tracionar esse modelo. Então, eu coloquei só uma pitada acima do que a Gabriela falou, mas é muito de quem aqui tem empresas de capital aberto, principalmente seja no Brasil, ou seja na Bolsa Americana, vai ter isso cada vez mais complexo. Eu lembro que eu li um termo, né, um texto sobre a questão SOX, né? Então, aceita mais rápido que dói menos, né? Então, entra nessa e resolve o problema, porque vai ser complicado. Então, é uma experiência bastante interessante. Para quem passou por isso, existe uma balança entre agilidade e compliance. Colocar isso no mesmo contexto é algo extremamente desafiador para o gestor, a todos os gestores, para a liderança e para o time aceitar isso. A transformação do time, mantendo a cultura ágil, colocando a pitada de tudo que a gente está passando, de todas as transformações que a gente estava passando, é algo bastante interessante. Não, com certeza, com certeza. Como eu vi um outro time, né, tem que passar a registrar de forma ágil também, né? Exatamente.
Não, legal, Luiz. Acho que é bom esse tema, é bom tocar nisso e agradeço, né, a Gabriela por ter trazido assim a discussão e obviamente o Luiz também por colaborar assim a perspectiva mesmo de quem está sentado ali na cadeira e tem os desafios, porque tem muitas empresas que eu acho que passam por esse mesmo caso. Eu acho que a Atlassian suporta hoje, vamos falar dos Estados Unidos então, né, empresas super regulamentadas lá. Mas aí eu gostei muito, né, do depoimento da Gabriela, porque uma coisa é uma ferramenta que foi desenvolvida australiana, americana, que obviamente vem atendendo às dores do mercado americano, SOX, enfim. Então isso está resolvido, está super bem documentado. Mas aí quando eu vejo alguém que está ligado ao Bacen, né, que acho que aqui, não sei se todos conhecem, mas aqueles que não conhecem, o sistema financeiro no Brasil é um modelo assim de regulação, segurança, é um modelo assim super bem reconhecido mundialmente, é um orgulho, eu tenho bastante orgulho, já tive contato há algum tempo com isso. É diferente. E aí quando eu vejo, né, que eu consigo, a partir das mesmas premissas, é claro que ele foi construído lá muito tempo atrás, dentro dos mesmos fundamentos, ou pelo menos seguindo algumas linhas, mas ele é brasileiro. E aí eu vejo, eu atendendo isso também, com aquilo que foi construído, para o mercado nacional, eu acho que é uma notícia muito legal, muito boa, assim, e um bom depoimento, sabe, Gabriela? Acho que ajuda muita gente aqui com essa dúvida. Poxa, uma coisa é funcionar para os Estados Unidos, mas aqui, para mim, é diferente e tal. Então, acho que é um ponto super interessante, né? Tem uma pergunta que é bem objetiva e bem rápida, tá, Gabriela? Que a pergunta quantos deploys por mês, né? A Pag Menos, a Pag tem quantos deploys por mês, assim? Foi uma pergunta feita aqui no chat. Tá no mudo. Eu pegando... Então, para o Pag hoje ele tem uma cultura de DevOps, né, cada vez mais amadurecida aqui dentro de casa. A gente tem aspectos de engenharia de confiabilidade, que acaba sendo um framework de DevOps, podemos dizer assim, que o Google implantou e, né, graciosamente compartilhou aí com o mundo. Então, para a gente, tudo que é alteração em produção, porque, sei lá, 95% de tudo que a gente tem hoje é tudo baseado em código, tudo que é mexido em produção acaba gerando, né, uma RFC, vira um deploy para a gente, vira uma mudança em produção. A gente deve estar com mais de 6 mil por mês. Acho que essa foi a última, que eu posso estar com dados velhos, mas já dá uma proporção de como a gente muda bastante. Empresas que estão muito, muito enviesadas, assim, muito já maduras no processo de microserviço, você acaba tendo não só, né, X aplicações, mas cada aplicação, cada produto seu é um monte de aplicaçãozinha ali rodando, que são o tal dos microserviços. Então, isso gera números grandiosos, vamos dizer assim, porque o seu produto também, ele já está todo meio que um Lego. E aí cada hora você mexe numa pecinha de Lego, acaba dando um montante bonito de se falar, desafiador de se fazer, mas a gente também tem bastante segurança aí com as ferramentas, né? A Atlassian, acho que uma coisa que é legal, que a gente não comentou aqui, mas a Atlassian também ela tem muitas integrações, e não seria possível só usar ferramentas da Atlassian se elas não tivesse uma API maravilhosa, né? Para a gente poder... acho que até o sistema, um dos desafios que eu joguei para a Icor um tempo atrás, eu sou bato muito forte na tecla da capacitação, né, de você fazer a evolução do seu time. E acho que um dos desafios que eu pedi para a Icor ajudar a gente é todo o nosso fluxo de capacitação da minha gestão, ela é toda feita dentro de um board. Né? Então, pensa que um funcionário meu, quando ele precisa aprender, a gente acabou de lançar um módulo, né, de capacitação, chama PagTrail. Toda a evolução de carreira do funcionário dentro do PagSeguro chama PagTrail. E a gente teve o desafio, porque eu queria dar os cursos, as capacitações dentro dos cards, dentro do board. Então, eu preciso aprender XPTO de coisa. Pensa que hoje você vai lá, entra numa plataforma de e-learning, e aí você tem videoaulas e tal. Dentro do PagSeguro, você ganha um board com todo o desafio de aprendizado que você precisa. Então, você tem um backlog ali para aprender isso, para aprender aquilo, e dentro desse board tem as videoaulas, tem os exercícios, tem os laboratórios práticos, e eu desafiei a Icor de ajudar a gente, né, a integrar com a nossa plataforma de ensino, que é a UniWall,
e com Gira, porque eu queria que o meu funcionário ele vivesse o dia a dia dele ele zerando o backlog. Eu gero métricas disso, sabe? Qual que é o exercício mais dolorido, qual é o módulo de treinamento que o cara passa mais tempo, e a gente vai usando essa linguagem de cycle time, lead time, junto com as ferramentas. Então, acho que as integrações, hoje, uma ferramenta, ela por si só ela não vai suprir todas as necessidades de uma empresa. Então, se ela não estiver muito bem baseada em APIs, para a gente conseguir fazer essas conexões e ter integrações nativas que nos ajudam para a gente também não ter que codificar tudo, é sensacional. E a gente usa bastante isso. A gente usa a Atlassian aqui conectado em um monte de coisa. Então, grande parte dos nossos relatórios a gente usa Power BI, e a gente bebe da Atlassian, é uma integração nativa, a gente não precisou fazer nada, você basicamente só precisa criar o modelo mental de negócio que você vai exportar nos dashes. Então, isso é muito legal. Era uma palhinha de integrações que eu acho que é importante. Então, hoje, mais de 6 mil de deploys em produção por mês aí. Não, legal. Obrigado, assim, pela resposta, né? Deixa eu aproveitar, né? Só para trazer um contexto. Pessoal, se quiserem fazer as perguntas aqui no chat, por favor, né? Vou incentivar de novo aqui, fiquem super à vontade. Deixa eu aproveitar, e eu vou fazer uma pergunta, vou começar com o Helder aqui, depois o Fausto também, mas vamos aproveitar que o Julio, né? O Julio está aqui, cara, isso é legal, o Julio ouvir pela Atlassian, sabe? E aí vamos, ao invés da gente também só fazer, vamos dizer assim, falar de coisas boas, vamos tentar assim, da visão de vocês, se vocês tivessem assim que fazer um pedido assim para a Atlassian, sabe? Olha, do minha posição, né? O Helder super executivo, enfim, né? Todos vocês assim. Como vocês acham, o que vocês acham que a Atlassian poderia fazer para apoiar um pouco mais vocês? Né? A visão de vocês é muito única, assim. E, enfim, Julio, vou deixar aqui, mas acho que é legal, assim, a gente fica falando só de coisas boas, mas não que seja uma coisa ruim, mas uma sugestão, assim, olha, eu acho que a Atlassian deveria caminhar um pouco mais assim, ou seguir nesse caminho, ou acho que, às vezes, esse crescimento aqui, ela precisa evoluir. Tentar ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham, né, do ponto de vista que cada um de vocês tem, o que a gente poderia aprender como Atlassian, né? E também como Ecor, claro. Helder, se puder começar, né? Se puder trazer um pouco do tua visão. Obrigado. A lista de Natal agora para o Júlio, para chegar mais cedo com alguns presentes. Não, estou a brincar. Eu gosto, no geral, daquilo que a Atlassian já nos dá. Okay? E acho que todos os panelistas falaram nisso, mas a questão da customização e integração com outros sistemas e da API que tem é uma das grandes forças que a ferramenta tem e que a plataforma tem. Eu, se tivesse que pedir uma coisa, um presente de Natal, seria provavelmente melhores capabilities de reporting ou provavelmente uma certa abstração no look and feel para pessoas que sejam não técnicas. Isto porque nós estamos muito habituados a ver o contexto Atlassian em IT, em equipas de desenvolvimento de produto, mas eu cada vez mais tenho executivos, cada vez mais tenho business, cada vez mais tenho outras áreas da organização com acesso direto a giras e a outras ferramentas e com a necessidade de explorarem, de criarem os seus reportes, de utilizarem a ferramenta. Eu acho que é um bocadinho um mito. Uma das coisas que geralmente eu enfrento como resistência quando eu apresento processos montados em cima das ferramentas da Atlassian é sempre a mistificação de que é uma ferramenta de IT. E este é uma crença que eu tento desmistificar, porque na realidade já há muito tempo que deixou de ser uma ferramenta de IT para ser uma ferramenta organizacional e transversal a todas as áreas. Mas ainda existe um pouquinho deste mindset que eu acho que podia ser um bocadinho mais trabalhado. Seria por aí que eu explorava. Excelente, Eda. Eu já deixo o Julio falar, faz todo sentido e vai totalmente ao encontro, né, das ambições estratégicas aonde a Atlassian quer chegar. Então, é um comentário assim, totalmente pertinente. Julio.
Não, eu fico que obrigado pela sugestão, Elder. E é a realidade, E ainda outra coisa para que você saiba, muitas pessoas conhecem e usam Gira, mas não sabem que existe toda esta grande empresa chamada Atlassian. El producto es conocido, mas la marca de la empresa no es conocida. Eso es un desafío que nuestro equipo de marketing está trabajando muy fuerte en hacer esa mudanza de lo que las personas ahí afuera acreditan de lo que es Atlassian. Y otra cosa que está aconteciendo mucho es que Atlassian está haciendo, y vamos a hacer esos anuncios en el futuro, está haciendo mucho investimento mais forte em Gira Core, para que Atlassian tenha soluções verticais para departamentos. Por exemplo, uma solução vertical do recursos humanos, uma solução vertical para financeiro, que já fora da caixa tem fields, campos, que são dessa indústria. Agora nós temos muitos templates. Agora sim existem muitos templates na Confluence. So, é a mesma ideia que estamos buscando para Gira, fazer templates financeiros, fazer templates de recursos humanos, etc., para fornecer isso. Outra coisa em quanto a los reportes, relatórios que você pode gerar com Atlassian, agora mesmo existe en esto de cloud, como eu mencionei al principio, existe una dirección de nuestra empresa de que los fornecedores de apps, ellos pagan apps primero para la nube, y além disso, nós temos uma nova plataforma de desenvolvimento chamada Forge. Não sei se você ha escutado de Forge, que faz de que nós temos Open API muito melhor para a nuvem, que não somente vai trabalhar com as questões de los apps, mas todo lo que existe en el mercado para conectividad nativa a cualquier sistema que você tenga aí. So vamos a melhorar isso. Obrigado pela sugestão, mas estamos trabalhando em isso para vocês. Ótimo, Julio. E também o Ford, ele também traz um novo paradigma de look and feel para que os desenvolvedores de apps executem. Ou seja, eles vão ter uma plataforma manter uma identidade visual muito mais próxima, faz parte também desse programa do Ford, né? Interessante. Eu vou aproveitar, tem um comentário que acho que é super relevante aqui, do Bradesco, né? Sobre algumas dificuldades com a ausência de informação sobre plugins, apps, que permitam uma melhor conversa entre a suíte da Atlassian com ferramentas de legado, ALM, PPMs, enfim. Aí a pergunta é se há cases relacionados a isso, né? E acho que um detalhe muito legal, e obrigado, né, Samuel, aqui pelo comentário, sou analista de processos não técnico, e eu acho que faz todo sentido. Se eu entendi bem, a gente está falando de como é que a minha suíte ela vai se comunicar com outras ferramentas. Eu tenho um Clarity rodando, eu tenho, daqui a pouco, até mesmo, por que não, um ServiceNow com alguns outros processos, eu tenho aqui talvez um HPLM legado, né, que eu utilizava. Muitos dos nossos clientes, eu posso afirmar, integram TFS da Microsoft com Atlassian, assim, casos de uso, nós temos vários de integração de TFS. Mas sim, né, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo muitos clientes integrando outras ferramentas de PPM também, não só LMs, com as ferramentas da Atlassian. Sendo muito honesto, o que acaba acontecendo no médio prazo é que estas outras ferramentas deixam de existir e passam a ser centralizadas dentro da Atlassian. Mas eu entendo que às vezes eu tenho, né, como eu dei um exemplo agora, um Clarity estabelecido, fazendo toda a gestão do meu portfólio de projetos, e ao mesmo tempo o meu time de desenvolvimento está rodando isso em Atlassian. E aí como é que eu comunico esses dois? No momento inicial eu vou ter que fazer essa comunicação, né? Eu não vou fazer um Big Bang e trocar todo o sistema operacional, digamos assim, da empresa do dia zero. Nós temos vários casos, tá? Acho que tem várias empresas que, não só aqui, mas lá fora, que estão neste momento, né, integrando ferramentas. A própria ServiceNow, assim, que tem muitos casos de integração entre ServiceNow e
e Atlassian. Em alguns casos, a ServiceNow faz uma parte e a Atlassian faz outra. Em outros casos, é o contrário, né? A Atlassian faz aquela parte que o ServiceNow fazia e o ServiceNow faz a outra. É bastante interessante, é bem diverso o caso no mercado. A gente pode falar mais depois, trocar alguns e-mails, né? Fica à vontade sobre isso. Deixa eu perguntar para o Fausto também, né, Fausto? Acho que o Fausto, usuário, assim, né, entende bastante a Atlassian. Fausto, usuário cloud, uma empresa com as características que a gente já falou aqui em relação a Rumo. Se tivesse que, né, trazer um feedback, vamos dizer, né, para a Atlassian, olha, eu acho que aqui, preenchendo esse gap aqui, puxa, muitas coisas fazem sentido, né? Como é que seria um pouco dessa contribuição ali para o Julio também escutar? A questão de integração, a gente sofreu um tempo atrás, né, com algumas integrações, mas que o desenvolvimento conseguiu contornar, né? Contornar e entregar as integrações que a gente necessitava. Mas um ponto que é bastante comentado entre a gente ali na Rumo, né? É questão de velocidade de navegação, né? Fluidez de navegação da solução cloud. Porém, eu vejo que é muito... que dá para sentir, né? Sentimento mesmo. Dá para sentir que acaba sendo muito afetado pela velocidade de conexão. Tanto é que quando eu saio, às vezes, do ambiente Rumo ali, que tem 3.000 funcionários dentro de um prédio, 9.000 funcionários no geral, né? E venho para minha casa, onde eu tenho dois links de internet, de fibra, vai que é uma maravilha, sabe? Mas quando a gente começa a trabalhar com uma internet um pouquinho mais saturada ali, ele acaba perdendo a fluidez na navegação. E isso, muitas vezes, no dia a dia, no trabalho, acaba comprometendo um pouco, irritando um pouco, né, na usabilidade. Mas como eu falei, eu vejo que acaba, a gente sente mesmo mais com relação à velocidade da conexão mesmo, que acaba... Só que outros sistemas, vamos supor, mais simples, né, não são afetados e alguns da Atlassian são. Ok. No, legal, obrigado. Obrigado por isso. É uma questão de ver a André fazer um ticket e ver la configuración que eles têm na nuvem para ver si existe alguna mejor práctica que podamos compartilhar com ele, alguma configuração que ele deva mudar, esse tipo de coisas. Sim, acho que é um assunto assim com bastante discussão, digamos, deve ter muitos clientes, né, em situações que podem ter uma internet com algum tipo de característica parecida, então acho que a gente deve ter dentro da biblioteca algo sobre isso. Mas acho que é um feedback também bem importante e faz parte de toda uma revisão assim de user experience, né? E a Atlassian vem investindo pesadamente sobre isso. O Julio não comentou, mas a gente, né, acompanha alguns roadmaps. A Atlassian vem investindo de maneira bastante pesada. Obviamente, melhorar a experiência também o tempo de resposta, né? Não é apenas deixar mais fluido. Mas é um bom comentário, assim, eles vão na mesma linha. Gabriela, vários comentários super legais aqui da PAG, né? Sabia que ia ser uma contribuição excelente. Do ponto de vista de vocês, assim, sei que vocês são super fãs, né? Mas quais são aqueles gaps ou aquele lugar onde a Atlassian poderia botar um pouquinho de atenção e a vida de vocês ia ficar ainda melhor? Legal. Eu até complementando um pouco do que o Helder falou e o Fausto, né, acho que sempre vai ser o desafio de qualquer empresa, e vocês não estão livres disso, que é usabilidade. Eu acho que a curva de aprendizado do Gira, ela exige uma curva de aprendizado, a gente não pode dar como número 1 ali do processo, mas também acho que é muito da complexidade de dar o que o corporativo precisa, do que uma empresa enterprise precisa. Então, fica difícil. Acho que o PAG ele vem tentando, eu não entendo ainda muito a estratégia, talvez um feedback aqui do Trello, né, da absorção do Trello. Um sentimento que eu tenho é que é essa facilidade. Então, talvez a curva de aprendizado, se você só precisa de um board de Kanban
para você estruturar algum processo que não seja necessariamente de TI, não tenha regulações e você não precisa, dá para ir para uma linha do Trello. A gente usa esse mecanismo, né, dentro do PagSeguro. Então, todo o meu processo de contratação, por exemplo, né, vagas abertas, toda a pipeline de entrevista com o candidato, fase de aprovação, a gente basicamente tem board no Trello para fazer isso, porque a simplicidade ali, obviamente, tendo a simplicidade, a gente não tem outras coisas que são muito importantes para a gente em relação ao Gira. E a questão do... Vocês vão sempre ter o desafio que tem que ter cada vez mais coisas que nos ajudem, mas ainda assim tem que ser uma ferramenta leve, porque a gente realmente tem essa complexidade de... Agora, nos home office, talvez seja um pouco mais diluído, né? Acho que o Fausto deve ter sentido isso, porque ele falou na casa dele, e é verdade, se você tem um prédio que tem 2.000 pessoas ali, você sente, às vezes, uma ferramenta que é mais leve, uma mais pesada, porque a gente tem 2.000 pessoas ali trabalhando. Então, esse vai ser os desafios de vocês. Eu acho que um ponto que hoje é o que está mais evidente, principalmente para mim, né? Não vou falar agora como PagSeguro como um todo, mas sendo gerente geral de operações e SRE, que é Engenharia de Confiabilidade dentro do PagSeguro, a gente está com uma missão muito grande, que a gente conta bastante com a Atlassian também nesse ponto, é a questão do Insights, né? De como você criar toda a sua gestão de ativos, linkada a todo o seu processo de agilidade, de board, de Gira Service Desk, que a gente usa. E eu acho que ali tem uma gama de oportunidade absurda para vocês. Eu vi que vocês absorveram recentemente, né? Tem uma gama absurda. Eu não sei se as empresas estão usando, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de navegabilidade, né? Ser leve. A gente colocou muitos fluxos, a gente está alimentando pesadamente ali o Insight, e a gente está sofrendo, vamos dizer assim, né? Eu sei que ainda tem uma janela, uma maturidade desse cara como um todo, mas acho que vocês têm essa visão do mesmo jeito que a gente, que é como conseguir colocar tudo dentro desse ecossistema. Isso seria muito bom para a gente. Então, a gente conta aí com vocês. Somos, talvez, uma das principais empresas, não sei quem está usando no mercado, mas, assim, posso falar seguramente que o PagSeguro está investindo muitas fichas nesse componente para que a gente pense, né, em armazenamento de ativos, CMDB, que eu não gosto muito dessa frase, porque remete ao passado, né? Mas a gente quer fazer isso de uma forma moderna dentro do PagSeguro. Como você fazer governança de microserviços, como você gerenciar todos os seus ativos de forma moderna. E está sendo um desafio muito, muito interessante para a gente. Começamos agora. Eu tenho uma área focada nisso e a gente conta bastante com a ajuda de vocês aí, porque tem muita margem de oportunidade dentro desse ecossistema Insights aí. Não, tem mesmo, com certeza. Obrigado, Gabriela, obrigado. Mira, falando primeiro de Mindville, nós compramos Insights recentemente e a ideia é isso, ou seja, que todo o equipe de desenvolvimento agora tem mais fogo de dinheiro e de investimento de Atlassian para que essa solução seja até muito melhor que a solução de Insights na server. Porque a realidade é que são dois produtos diferentes, falando abertamente, e duas plataformas diferentes, mas toda a equipe de Insights trabalha agora dentro de nossa estratégia de ITSM para nossa empresa. E você pode esperar, num futuro cercano, pertinho acá, você pode esperar muitas mudanças no conceito e como a Atlassian está desenvolvendo essa solução para fornecer a você o que você precisa, porque essa foi a ideia principal. Não sabemos, ou seja, não sabemos quais são os problemas e estamos trabalhando em ele para ajudar mais e mais a nossos clientes. Obrigado por isso, Gabriela, e você vai lembrar de mim pronto sobre essa questão de ITSM. Ótimo. Não, obrigado, Gabriela e Julio. Pessoal, a gente está se aproximando aqui do final, né? Imagino que todos hoje têm as agendas assim super próximas, até porque, como é tudo online, né? Sair de uma reunião, entrar na outra, não tem mais desculpa, né? Até o cafezinho foi diminuindo.
Tem uma última pergunta que eu vou... Luiz, eu prometo que eu vou mandar uma cartinha ao Papai Noel depois lá, a gente recebe, tá? A gente conversa ali. A gente conversa bastante, eu sei, mas para não deixar aqui... o meu pedido nunca mudou, né? Não muda. Mas agora no cloud é mais fácil, né? Que as faixas de usuários são muito mais próximas. Isso. Não pula de 2.000 para 10.000 mais. Então, eu já conheço, já sei. Eu acho que isso também é uma notícia super boa no cloud gerenciar usuários, as aquisições, os upgrades. Eles têm faixas intermediárias. Isso também é uma notícia muito boa. Mas eu vou aproveitar esses últimos minutos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal. Agora surgiu uma outra, mas ótimo. Se puderem falar muito rapidamente, assim, quem utiliza a esteira DevOps da Atlassian e o que acham dessa solução, e tem sinceramente, assim, né, de talvez a pessoa querendo realmente um feedback positivo ou está precisando, assim, disso. Se puderem, claro, não precisam ser todos, mas quem quiser colaborar ali sobre essa questão do DevOps, rapidamente, depois tem uma segunda pergunta, eu faço também. Se alguém quiser começar... Quem utiliza hoje DevOps, a esteira DevOps? Eu não sei, acho que a Gabriela falou bastante de uma série de coisas, né, Gabriela? Mas se quiser explicar rapidamente ali como é que é essa esteira e aonde que a Atlassian entra nela. A gente está bem diversificado quando a gente fala de esteira DevOps, né? Se a gente for pegar mesmo, que é uma esteira desde o planejamento até o deploy em produção, a gente está bem diversificado de ferramentas, isso muito por um passado aí de amadurecimento. Então, nos momentos que as ferramentas da Atlassian entram, então, por exemplo, a gente usa bastante ali a parte do Gira, do planejamento, é tudo rastreável, e a gente tem integrações muito, muito boas. A gente usa o Bitbucket, né, o grupo usa o Bitbucket, então tudo está muito bem conectado. Recentemente, a gente trouxe toda a parte, se a gente for pegar lá o finalzinho da esteira, né, que é a parte de monitoring e escalation, a gente usa o OpenGene e a gente vem fazendo muita integração, todo o nosso fluxo de escalation está sustentado em cima do OpenGene. Então, se a gente for olhar, mas, por exemplo, a minha pipeline de CI/CD, eu acabo não usando, a gente usa Jenkins, que nasceu ali do open source, a gente tem bastante esse viés dentro da empresa. Então, hoje a minha esteira, né, quando eu falo ali quem é o CI e o CD, que cuida ali das integrações, é o Jenkins, e o Jenkins está muito integrado na Atlassian. O Jenkins que, por exemplo, fecha RFC ali no Jira Service CX para ele, antes de ele aprovar um deploy. Mas eu acho que uma esteira DevOps nas empresas hoje, a grande parte das empresas, a magia do DevOps como um todo é a flexibilidade. E como essas ferramentas elas têm uma preocupação de elas estarem interconectadas de alguma forma. Então, todos os componentes que a gente usa da Atlassian, não tem o que reclamar. Mas a gente ainda usa outros componentes pela complexidade do PAG, enfim, por muito da história, a gente usa outros componentes que não estão necessariamente ligados à esteira da Atlassian. Legal, não, ótimo, Gabriela. E é bem comum, tá? Sendo bem honesto aqui com vocês, é muito comum esse cenário Gira com Jenkins, tá? Assim, eu acho que é quase um padrão de mercado. É claro que a Atlassian tem a solução de CI/CD ali, o Bamboo, né? Mas eu acho que o Julio sabe disso, o próprio pessoal da Atlassian sabe bem disso, assim, é super transparente. Quando eu tenho um ambiente complexo e um sistema de integrações, né, bastante diversificado, talvez não seja o Bamboo a melhor ferramenta naquele ambiente. Se eu tenho, por exemplo, uma ferramenta única, vou dar um exemplo assim, Spotify, né? Todo mundo fala. Eu tenho um produto que eu executo, eu acho que o Bamboo ele, se integra muito bem. Quando eu começo a ter uma série de outros ambientes, né, mais complexos, muitos clientes optam por Jenkins. Eu acho que isso é um fato, assim, é importante ser discutido e é super conhecido, né? A natureza e os porquês das ferramentas. Claro que daí no cloud o Bitbucket consegue estender um pouco mais através do pipeline o que ele faz, mas Jenkins é uma ferramenta super bem integrada, como a Gabriela falou. Eu não sei se mais alguém, pessoal, quer... Acho que um ponto, André, desculpa, acho que um ponto é que as pipelines, elas têm, quando estão enraizadas, elas têm tanta personalização, e o Jenkins né, no mundo é um dos primeiros, né? Vamos dizer assim, que ele não é o primeiro porque ele foi um fork aí de uma solução proprietária. Mas muitas empresas sustentaram muitos processos. Então, por exemplo, a gente tem outras ferramentas que oferecem, às vezes,
o CI/CD, se a gente for pegar a GitLab, o próprio GitHub, que agora veio com Actions, eles estão aumentando o seu portfólio para o CI e para o CD, mas é complexo uma empresa conseguir sair de algo que ela construiu lá atrás, porque é muita customização. Eu trabalhei numa consultoria antes do PAG, e essa era uma grande dificuldade, assim, como é que você sai de tanta personalização, vale a pena, custo-benefício. Então, acho que o Jenkins, né, você falou assim que é bem comum o Jenkins estar integrado ao Gira, é porque o Jenkins ele já estava lá desde 2005, né, se a gente for falar, desde 2005. Então, é difícil as empresas, às vezes, tirar esse coraçãozinho aí. Seria como a mesma coisa de eu falar com o Gira hoje, né? A gente tem tanto processo, tanta customização nas ferramentas do Gira, que seria talvez muito dolorido e custo-benefício, tem que colocar tudo na conta, muito difícil você olhar para outra ferramenta. Então, acho que isso é uma das motivações aí por causa do Jenkins. E nós acreditamos isso em Atlassian, é um mundo aberto. Se você e Atlassian é uma solução aberta que está integrada com nossos produtos, mas está integrada com outros produtos para que todos possam trabalhar segundo seu caso de negócio, que seja mais bom para vocês. Quem é cliente sabe aqui que em nenhum momento, nem mesmo a Atlassian e muito menos Ecor, e acredito que nenhum outro parceiro faz um push para que uma determinada parte do processo seja substituído por uma outra ferramenta, se não faz muito sentido, assim. Como o Julio falou, a Atlassian convive muito bem com ferramentas que em algum momento podem até competidor, não é? Enfim, é um mundo aberto e é assim que as coisas vão ser daqui para frente. Então, legal, acho que é a pergunta. Eu depois, obviamente, se alguém quiser comentar sobre essa questão do DevOps, pessoal, mas eu vou aproveitar porque tem uma pergunta importante aqui que é do Miguel. Ele é responsável pela área de Service Management na Farfetch, Helder. E ele queria levantar um tema aqui, que é um catálogo de serviços bem complexo, são 500 requisições diferentes, que foram criados para facilitar a execução de todos esses pedidos. Eles deveriam ter CLAs diferentes, e a gestão desses níveis de serviço é bastante difícil. A pergunta é se a Atlassian está pensando, né, em algo que possa melhorar a gestão desse catálogo de serviços. Eu posso trazer aqui, Miguel, eu acho assim, a Ecor e o nosso time aqui que apoia vocês, obviamente, vai anotar esse ponto e trazer algo para vocês relacionados a isso, entender o que existe lá e ver como é que isso pode ser melhorado. Mas, reforço as palavras do Julio, com a compra, né, vamos chamar assim, né, a compra de fato da Mindview, né, do Insights, um foco muito grande em Service Management está iniciando, né? Um ciclo muito grande. Vocês verão mudanças profundas e uma evolução grande. E acredito que desafios como esse vão ser endereçados e vão ser tratados no futuro. Debate pronto, é o que eu posso dizer agora. Isso resolve? Não. Mas vamos dar uma olhada com calma nesse caso específico, mas essa parte de Service Management, catálogo de serviços e como isso pode apoiar, não só TI, né? Fora da TI, anotem isso. O Julio falou, né? Vocês vão ouvir falar bastante, assim, vão lembrar do Julio daqui a um tempo. Vocês vão ver mudanças assim, um backlog de evolução muito consistente a partir desses últimos movimentos que foram feitos. É uma área de foco, tá? É uma área de foco. Se olhar lá para os OKRzinhos de Atlassian lá, né? Vocês vão ver algumas coisas ligadas a isso. Então, sim, prevejo mudanças positivas, certo? Pessoal, eu quero, obviamente, respeitar o tempo, né? E imagino que os nossos panelistas fizeram uma super gentileza de estar aqui. Também não quero estender o tempo de vocês para outras reuniões. Pessoal, o assunto é super interessante para quem, obviamente, gosta de Atlassian e vê essas mudanças, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, vocês podem nos encaminhar. Quem quiser me encontrar no LinkedIn ou encontrar a própria Ecor Consulting no LinkedIn e, a partir disso, também estender alguma pergunta, aproximar alguns dos nossos painelistas também, contactar eles via LinkedIn, eu acho que é a plataforma. Fiquem super à vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, vocês que participaram, o Helder, aqui o Luiz, o Fausto, a Gabriela também. Muito obrigado mesmo. Assim, eu fiquei super contente com o conteúdo da nossa conversa. Acho que deve ajudar muitos dos participantes aqui do evento. Aí, claro, Julio, mais uma vez, obrigado por estar aqui, e a gente sabe a importância do Brasil, e o Julio, quando tinha que viajar bastante, quando se podia viajar bastante, ele estava sempre presente aqui no Brasil, né, dava muita importância. O Brasil é muito importante para a Atlassian.
E, claro, ao meu time aí da Ecor, obrigado, pessoal. Fiz muito pouco aí, sendo bem honesto. Vocês fizeram um trabalho fantástico aí de fazer tudo isso acontecer. Pessoal, muito obrigado. Okay? Tenham um bom dia e a gente fica abertos aí para estender essa conversa. Tá bom? Obrigado. Boa quinta-feira, bom final de semana. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.